Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Doc. Hoje o tema é Sistema Único de Saúde. Você sabia que 75% dos brasileiros, pelo menos, dependem do Sistema Único de Saúde? De modo direto e de modo indireto. Muitas das vezes as quais você utiliza o sistema, você não sabe. E hoje estamos aqui para desmistificar todo esse conteúdo. É com grande prazer que eu recebo hoje, aqui no podcast, duas profissionais as quais têm minha admiração pelo seu trabalho e pelas condutas as quais tomam em seus serviços. Anne, uma profissional a qual eu já tive a oportunidade de trabalhar e sou muito grato por isso. Aprendi muito com ela e tenho certeza que ela vai acrescentar demais aqui no nosso podcast. A Anne, ela é enfermeira, né? Atualmente no Hospital São Luís, no setor do lar de idosos, né, Anne? A Anne, na verdade, ela já atuou como enfermeira no Hospital Regional de São Miguel, né? Tanto na parte cirúrgica, como também na parte clínica. E ela, atualmente, ela faz mestrado, né, em Biociências e Saúde, tá? Tem um currículo vasto, além da UTI, né, Anne? E a Mirelle, tá? É também atuante, atualmente, na cidade de Campo Alegre, tá? Faz a gerência do hospital também, da parte da enfermagem. É uma profissional jovem, né? A qual tem muita admiração por todo mundo que ali convive com ela, pela sua força de vontade, seu entusiasmo, e é isso mesmo que a gente sempre vai prezar, né? Então, a Mirelle, ela é enfermeira assistencial hoje no Hospital de São Luís, também é natural de São Miguel do Oeste, né? São conterrâneos. E a Mirelle, ela é formada pela UniUESC, né? Enfermeira, já foi enfermeira da UTI, né? É isso. Do Hospital Regional de São Miguel do Oeste. E ela já foi também professora do curso de técnico de enfermagem. Isso aí. É isso? É isso mesmo. Então tá bom. Então, boa noite, meninas. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, acrescentem, tá? Aqui não tem muita regra, que vale a exceção, na verdade. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa, para quem interessa, de um grande aprendizado, tá? Vamos falar de SUS, vamos falar de tudo aquilo que envolve atenção primária, secundária, terciária e tudo aquilo que envolve todo o referenciamento e contra-referência que está envolvido no nosso sistema. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigada, Doc, pelo convite. Vai ser uma honra para a gente estar falando contigo sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e que a maioria das pessoas não faz ideia que está usufruindo desse serviço que é, inclusive, modelo, né, para muitos outros países, para muitos outros lugares, que é o nosso SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Nosso querido SUS. Sim, querido e amado SUS. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui vendo essa história, né? Esse sonho do Dr. Augusto sair do papel. Eu que ouvi tantas vezes sobre isso, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Estou vendo que você está muito realizado da mesma forma, né? Então, agradeço pelo convite. Estamos aí hoje para falar um pouco sobre SUS, né? Sobre o SUS Plus, que a gente brinca, né? Que hoje muito a gente depende dele. E que, claro, temos muitas coisas boas, mas temos muitas coisas a melhorar, com certeza. E enquanto profissionais, eu acredito que, como o doutor falou, a gente trabalhou no hospital lá em São Miguel do Oeste, era um hospital regional, era um hospital 100% SUS, né? Então, a gente vivenciou o dia a dia. Hoje, continuamos no SUS também, e eu acho que isso é bem importante que todos saibam o poder que o SUS tem hoje dentro Com certeza. do dia a dia das pessoas, Isso assim, aí. também, né? Porque hoje o SUS, ele abrange muita coisa que as pessoas não fazem ideia que estão usufruindo, né? São desde serviços extremamente básicos que usam no dia a dia e não fazem ideia de que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente muitas vezes ouve, inclusive, o pessoal falando, desmerecendo toda a história do SUS, né? Mas não sabem que usufruem dia após dia desse serviço. Muito da história vai também contra algo que muitas vezes as pessoas não viveram, que foi o pré-SUS, né? Sim. A gente sabe que o pré-SUS, o sistema de saúde no Brasil, na verdade, não existia um sistema. Existia um privilégio Para os a trabalhadores.
né? Nesse caso. Tiveram várias fases e a gente sabe que nenhuma fase chegou a ser parecida com o SUS. Anne, qual você acha que é o maior impacto diário do SUS na vida do brasileiro? Se é que a gente pode citar um, né? A gente sabe que tem vários. Vamos introduzir o nosso podcast com uma pergunta mais ampla. Qual você acha que são os impactos diários do SUS no sistema de saúde do Brasil? Eu acredito assim, que hoje o SUS, como a Mirelle falou, até mesmo, ele serve de referência para muitos países? Referência, modelo. Modelo, sim, com certeza. E, Anne, me conta uma coisa. Quando você fala que o SUS serve de exemplo, por que você acha que é tão criticado na prática? Pelo brasileiro, principalmente, né? Que é o usuário Polêmica. polêmico. Você acha que tem algum problema que é central ou... Eu acredito que seja um pouco pelo brasileiro em si, porque, tipo, os outros países que não têm, valorizam, né? E utilizam o SUS de modelo para eles. Nós que temos ele, isso gratuito, né? Isso é Então, importante. eu acho que, né, principalmente nessa parte, por isso que as pessoas não valorizam. Porque, infelizmente, tu acaba, às vezes, tendo a necessidade de ter um custo para ter uma valorização, né? Então, eu acredito que o SUS, principalmente por ele ser gratuito, e, tipo, hoje ainda estar muito associado a questões de ser mais antigo, de ter ainda muitos locais que estão sucateados, com aparelhos em si, que deveriam ser melhorados, e até pela forma governamental que o Brasil é acostumado em relação à corrupção e toda essa outra questão, né? Então, se fala, hoje, a gente vai montar, teve a questão das Olimpíadas, da Copa, foram os estádios padrão FIFA. Por que a gente não tem hoje hospitais padrão FIFA? São poucos. Temos muito bons, mas temos muitos em diversas regiões que a gente sabe que poderiam ser melhores ainda. E eu acho que isso um pouco é culpa da população também, que não valoriza e que porque não precisa pagar, se aproveita, né? E muitas vezes vai atrás. Eu fui hoje lá conquistar no postinho, recebi a medicação, mas não vou tomar. Porque eu ganhei essa medicação, não faz efeito. Eu vou lá no hospital novamente buscar o serviço para ouvir uma outra opinião, daqui a pouco para ser a mesma daquela do postinho, né? Ele vai me passar a medicação e eu não vou comprar. Vai adiantar alguma coisa? Não, né? Então, acho que essa questão é a principal. Mas até aconteceu uma polêmica não, mas uma notícia, assim, que uma pessoa publicou no Instagram, nas redes sociais, que foi viajar para os Estados Unidos, teve uma cólica renal, né? Enfim, uma situação, precisou de atendimento hospitalar e a conta veio. Então, assim, foram milhares de dólares que a pessoa gastou, né? Porque não fez um seguro viagem, porque os Estados Unidos não têm um sistema único de saúde, não tem um sistema de gratuidade em relação à saúde, então todo e qualquer atendimento vai ser cobrado. E aí eu acho interessante que tem esse tipo de divulgação para as pessoas começarem a entender qual é a complexidade do que elas recebem de graça no país. E a gente vê que o fato da pessoa ter, né, uma necessidade de deixar, às vezes, do recurso que ela ia usar para outra coisa para usar na saúde, é apenas o foco primário. Sim. Porque a gente sabe que, dependendo da patologia, tem uma continuidade. A gente necessita de exames de maior complexidade e tudo mais. E isso, o custo vai ser aumentado. E aqui no Brasil, a gente vê que acaba, né, independente da demanda, né? Porque a demanda a gente sabe que é altíssima. Uma coisa que eu sempre deixo claro, que é associado a tudo que vocês falaram. Eu pontuo a parte do tamanho do nosso país. Nosso país é muito grande. Então, é muito fácil a gente falar de uma Noruega, de uma Suíça, sendo que nosso país é infinitamente maior. É impossível a gente ter um sistema único de saúde em um país de grande, né, dimensão territorial. E de diferentes regiões, principalmente. E de diferentes regiões. Então, não é algo homogêneo. Não é verdade? Então, a gente pode pontuar desse jeito. O que vocês pontuam em relação ao tamanho do nosso país? Eu, na minha opinião, acho impossível a gente conseguir levar a mesma estrutura de saúde para todo lugar. Do sul ao norte, ao nordeste. Não, e assim, historicamente, a gente já é um país muito desigual em território. E isso já diz tudo.
né? Em relação a qualquer tipo de serviço, seja um serviço de saúde, seja qualquer tipo de serviço, educação, qualquer outra política pública, o acesso não vai ser o mesmo. Isso pela questão já de desigualdade, né, histórica que a gente tem no país. Então, não dá pra gente querer que o SUS tenha um alcance ou uma perfeição em todos os seus... toda a região. Não vai acontecer. A gente sabe que é uma luta constante e vai demorar para que seja perfeito e o alcance seja igual em todas as regiões, por exemplo. A gente tem que, claro, né, pontuar os pontos os quais a gente acha que deve melhorar. Mas a gente tem que defender aquilo também que é a Com verdade. certeza. Aqui nossa função não é ficar apontando erros, né? Não. A Sim. gente tem que realmente falar aquilo que acontece. E o SUS, querendo ou não, é exemplo. Quem leu e quem teve a oportunidade de ler a Lei 8080/90, que foi, né, criada lá, O né, primeiro passo, o primeiro passo do SUS, a gente sabe que é perfeito. Com Por isso que foi certeza. copiado. Uhum. Só que é muito fácil a gente copiar algo, né, em um Sim. território pequeno. E desde a Constituição de 88, que diz, né, que a saúde acaba sendo um direito de todos, Sim. né? Então, acho que isso é muito importante, porque hoje no Brasil tem, literalmente, como um direito de todos. E dever do Diferente- Estado. Com certeza. Aham. Diferente Dever do Estado. desses outros locais, né, Uhum. estrangeiros que acabam não sendo dessa forma. E como a gente falou, o Brasil ele é muito grande e, ao mesmo tempo, ele é muito diferente. Eu acho que hoje, enquanto Sul, nós estamos muito privilegiados em relação a outros Sim. locais, né? Então, a questão que nós, principalmente aqui na região de Santa Catarina, tanto Oeste, agora Planalto Norte, a gente percebe que tem uma força muito grande a questão do SUS. E que a maior parte das pessoas dependem disso. Desde quando a gente for falar que nem o caso do Faustão ali, né? Foi o caso de um transplante, já acabando entrando nesse tópico, né? No Setembro Uhum. Verde. Bem isso. Que hoje, inclusive, né? É o dia da conscientização sobre a doação de órgãos, Sim. né? Eu, enquanto enfermeira de centro Sim, cirúrgico, a Mirelle, enfermeira de UTI. enfermeira de UTI, a gente participou muito dessa questão. No hospital lá em São Miguel, onde a gente trabalhava, fazia-se captações de órgãos, né? Então, acho que isso é muito bom ver que... E a gente espera que a população tenha consciência disso, de poder auxiliar o outro. E quando a gente fala em SUS, hoje todos os transplantes são realizados pela rede SUS, né? Então, o Faustão, sendo o Faustão, Ele tem o direito. ele tem direito. E por mais dinheiro que ele tivesse, ele dependeu do SUS para isso, Sim. Exatamente. né? É os princípios, né? Então, tem coisas que o dinheiro não compra. Não. Dentro do Brasil, pelo menos, não compra. Sim. E E assim, muita gente acha que compra. sim. Ou que tem direito de achar que deve passar, às vezes, até na frente. E não é Exatamente. porque ele era o Faustão que ele passou na frente, Porque né? ele necessitava com maior prioridade. Com certeza, porque tem uma fila única, mas dentro dessa fila única tem as prioridades, os riscos que aquele paciente está, as compatibilidades, tem toda essa questão, Com que é bem certeza. importante a gente lembrar. É o princípio da universalidade, Isso. né? Da Que todo equidade, da mesma equidade. forma. Da igualdade. Mirelle, Isso aí. explica pra gente a Eu equidade. queria só trazer um pouquinho, talvez mais próximo, para o pessoal entender qual é a aplicabilidade, por exemplo, do SUS no dia a dia do pessoal. Ah, é só uma consulta do postinho, é uma consulta no hospital, é uma consulta no pronto-socorro? Não é só isso, gente. Tem muita coisa por trás. Acho que antes da gente falar de princípios, é interessante a gente falar de onde que a gente encontra o SUS. Eu acho que todo mundo vai no supermercado, né? Quem que mantém o supermercado aberto? A vigilância Vigilância sanitária. Sanitário, que é SUS. É SUS. Ah, vacina. É SUS. Sei lá, o meu pet precisou uma vacina. Tá, hoje tem um órgão dentro do SUS que faz controle de zoonoses, por exemplo, que regulamenta os pet shop para poder fazer vacina nos pets. Entende? Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem, que provém do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é interessante que as pessoas tenham essa consciência, essa noção do que é. O levantamento de dados em relação a doenças mais Sim, prevalentes, mais isso aí. incidentes, novos casos, né? Uhum. E falando um pouco sobre o sistema de vacinação, né? O Brasil sempre foi modelo para os outros países. E a febre amarela, que é uma doença tropical que dá em países como o Brasil, a África em si, né? Países da América Central que são mais pobres e em si não são tão desenvolvidos em si, eles acabam comprando hoje por um preço menor
essas vacinas que são realizadas dentro do Brasil, São desenvolvidas por fabricadas laboratórios nossos, né? por laboratórios brasileiros. Muito. Então, muita gente não sabe disso. E daí fala, ai, né, porque o SUS não vale nada. Ah, não Pelo contrário. funciona. Pô, funciona todo dia, né? Funciona todos os dias de muitas formas diferentes. Controle de qualidade de água que a gente toma, sabe? São coisas muito simples, muito pequenas, que fazem diferença pensando na saúde das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Na verdade, eles são um pouco simples porque as pessoas tornam simples. É. Porque muitas vezes elas não vivem a realidade de lugares os quais não tem, né? Esse apoio e essa atenção em relação à qualidade da água, por exemplo. Com Não é? certeza. E aí que vem essa diferença. Mas se a gente for pensar que todo mundo tem direito à saúde e o Estado tem o dever de proporcionar a saúde ao cidadão, a gente já entra um pouco daí nos princípios. Que seria o princípio da universalidade. Universalidade. A partir do momento que você trata todo mundo, você tem que tratar todo mundo integralmente. E aí entra o princípio da Integralidade. integralidade. Só que eu até gosto de um exemplo que eu sempre usei, até na época da faculdade. Que se eu tenho 1000 preservativos para distribuir na rede de atenção e eu tenho 1000 pessoas, eu vou distribuir um preservativo para cada um? Não. Pros mais Equidade. Porque a senhorinha de 80 anos, que já não tem mais relação, ela não vai precisar. Mas tem pessoas que elas têm uma vida sexual ativa, por exemplo. Então, ela precisa de mais de um. Isso é equidade. É você proporcionar para a pessoa, não um privilégio, mas sim proporcionar para a pessoa aquilo que ela realmente precisa de acordo com a necessidade É dela. o famoso tratar diferente os desiguais. Isso. Né? É isso até que se você lê, por exemplo, muita literatura, muita coisa, vai trazer exatamente esse termo. Tratar diferente os desiguais. E não é tratar com injustiça, é justamente Sim. tratar com justiça. Sim. Então, por Conforme exemplo, a sua necessidade. isso né? aí, a parte da equidade, ela entra muito com a justiça, né? Então, eu acho que é isso aí mesmo. E levando em conta que a gente tem os princípios doutrinários, que é aquilo que caracteriza a cara do SUS, né? A gente também tem os princípios de organização, né? Os princípios de organização é aquilo que tem que realmente acontecer, né? Sim. Como que é o funcionamento, né, do sistema? Será que ele vai funcionar em regiões? Será que ele vai funcionar tudo junto? Da onde, né? Da onde vai o paciente para onde? Será que ele pode voltar? Onde ele entra? Isso é muito importante. Qual é o fluxo dessa pessoa, Qual desse é o paciente, fluxo? né? Isso é mais do que a gente saber. Isso a população tem que saber. Sim. Porque a gente vê que pega muito no sistema. Mirelle, me conta uma coisa. Qual que você acha que hoje é a maior dificuldade do paciente em procurar o sistema de saúde de acordo com aquilo que ele realmente precisa? Daquele sistema que ele realmente precisa. Como que a gente pode dividir Eu essas... acho que hoje os pacientes, eles não sabem por onde entrar no sistema. Entende? Eles não têm o entendimento de qual é a porta de entrada para o serviço, para o Sistema Único de Saúde, na verdade. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito espalhado, muito disperso essa questão de pacientes, por exemplo, que deveriam entrar pela unidade básica de saúde, né, pela atenção primária, que a gente chama, eles acabam procurando, por exemplo, atenção secundária ou terciária, que seria um atendimento, uma UPA, um atendimento hospitalar, um pronto-socorro, porque eles julgam que vai ter uma resolutividade mais rápida ou maior, né? Mas eu acho que precisa ficar muito esclarecido o que é que convém a cada tipo de atenção, porque hoje a gente tem a pirâmide de atenção, né? E aí nós temos a atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária, Anne, se quiser ir me complementando, a atenção primária, por exemplo, são as unidades básicas de saúde. Hoje as são unidades... um apoio em si, né? Sim. E trabalham muito na prevenção, Isso. principalmente. O ideal A ideia seria que principal. já trabalhassem a parte de prevenção, né? Prevenção e promoção de saúde, para quê? Para Saúde. evitar que esse usuário dê continuidade, né? Que ele não precise dar continuidade, que ele não tenha um problema futuro, por exemplo, né? Um agravo de isso saúde mesmo. que a gente chama hoje. A atenção secundária vai ser a parte mais ambulatorial, já entra a questão de algumas cirurgias de caráter mais eletivo, Seletivo em si. né? Alguns Os exames... programados que a gente fala, né? Então, as Isso. investigações, né? De E doenças aí já em si. o paciente entrou aqui pela porta da unidade básica, né, na atenção primária.
a gente não conseguiu resolver esse paciente, esse usuário, na atenção primária. A gente vai encaminhar ele para atenção secundária. Para um Porque especialista no caso, é né? onde a gente vai dar continuidade para esse paciente. A gente vai continuar investigando o que é que ele precisa, o que é que ele tem. Não conseguiu resolver, a gente encaminha ele para atenção terciária, né? Para a terceira porta. Essa Então, seria alta esse... complexidade. Isso aí. Seria esse o fluxo ideal para esse paciente e para esse usuário hoje, né? Deixando claro que ele pode procurar atenção secundária diretamente, Sim, caso com haja certeza, necessidade. com certeza. Mas para isso precisa de orientação. Eu acho que, assim, Isso. a gente precisa hoje, daqui a pouco, diferenciar, né? Uhum. Então, que a gente acaba tendo hoje uma procura muito grande pela porta do pronto-socorro, né? Pela porta de entrada, às vezes, ultrapassa. Não vai para a atenção primária, né? Para o postinho, e vai direto para o pronto-socorro, né? E, às vezes, não é um caso tão grave, que poderia ser iniciado um tratamento, uma investigação lá no posto de saúde, né? Mas o paciente, às vezes, por ter essa visão que vai ser mais rápido, que Às tem vezes me encaminha, enfim. isso, que lá eu vou Coloca no conseguir Cisreg. fazer os exames mais rápido, que lá tem mais Recursos. disponíveis, né? Hoje, tanto o pronto-socorro quanto a unidade básica, eles trabalham em conjunto, né? A gente sabe que, às vezes, as unidades, elas não recebem tanto recurso, Sim. né? E acabam dependendo muito desse auxílio do pronto-socorro em si. Então, eu acho que isso, a ideia é trabalhar juntos, né? Então, eu acho que o hospital e a unidade básica de saúde, eles precisam ter um bom relacionamento, principalmente. Então, de perceber que quando eles precisam de ajuda, a unidade de saúde, hoje o médico faltou, tá sem médico no posto. Como Então, é que tu ele vai deixar sem precisar assistência esse usuário, de né? um suporte. Ele vai entrar em contato com o hospital e vai dizer, olha, eu preciso de uma ajuda nesse caso. Ah, um paciente foi lá, tá com uma anemia, vai precisar daqui a pouco de uma investigação melhor, de uma transfusão sanguínea. Vai conseguir resolver lá no posto de saúde? Não. Então, vai ter que encaminhar pro hospital. Mas, para isso, precisa melhorar a comunicação. E, infelizmente... É o que a gente fala da referência, né? Isso, E da da prevenção. Referência e contra-referência. contra-referência, da Sim. prevenção. Prevenção primária, né? Né? E a comunicação, infelizmente, nos serviços de saúde, ela é bem falha. Sim. Hoje se mede muito esforço. Se tem uma competitividade até mesmo entre unidade básica de saúde e hospital. E pelo contrário, no final é SUS. E no final, o que a gente quer é o melhor para o paciente. Sim. Sim. Né? É resolver o caso dele. Um exemplo que eu sempre gosto de usar também da parte médica é o paciente que ele chega com a pressão alta. Então, o paciente que ele chega com a pressão alta, a gente tem basicamente, né, alguns fatores. Pode ser que ele seja hipertenso? Pode ser. Pode ser que ele tenha tido uma crise hipertensiva ali? Pode ser. Pode ser. Pode ser que seja uma pseudo-crise hipertensiva? Pode ser. E agora eu te digo, quem vai receitar um remédio de uso contínuo para esse paciente no pronto atendimento? Ninguém. Ninguém. Vai ser o médico lá da unidade básica de saúde que conhece a realidade dele. Já tá fazendo um certo acompanhamento. Faz às um vezes, MRPA, né? Isso. Monitoração residencial de pressão arterial, Isso. e aí instaura o tratamento de acordo com o protocolo. E, se necessário, vai encaminhar ele para um cardiologista. Se necessário. Conforme a Mas normalmente necessidade. não precisa. Aí que tá. Porque daí muitas vezes a gente vê paciente que chega com a pressão de 180 de sistólica, por exemplo, e aí é 2 captopril. Sim. Só que a gente sabe que o quê? Pressão alta aumenta por dor, pressão alta aumenta por estresse. E foi Mas- investigado isso? Nunca. Às vezes não dá tempo. Porque chega nesse outro momento um paciente grave que vai precisar realmente. E porque nunca foi pro SUS. Então, às vezes o paciente tem 60 anos de idade e ele tem um pico pressórico, mas será que esse pico pressórico assintomático é o primeiro pico pressórico dele? Será que é por causa da pressão? Será que passou estresse? Muitas vezes as pessoas não aceitam que não é pressão alta. Sim. E nesse momento que vai ser necessária a contrarreferência. Para voltar lá na unidade básica de saúde. Cartinha. Pra né, fazer a aquele cartinha fluxo pra ideal. fazer o fluxo ideal. E daí ele vai chegar lá, daí às vezes ele não tá com a pressão alta, daí pode falar, então não tem pressão Sim. alta? Não. Sim. Hipertensão de jaleco branco. É muito complexo. Muito. Sim. Então, se as pessoas entendessem, né, realmente o fluxo, elas iam entender que é bem complexo e que procurar a unidade do jeito certo, né, o serviço do jeito certo seria muito mais vantajoso para elas. E eu acho que aproveitando esse gancho que a gente está falando, hoje os hospitais, né, eles utilizam um sistema de classificação, Claro. um sistema de acolhimento. Inclusive, agora está para ser lançado um novo, né, Sim. do estado em si. A segunda versão A da segunda classificação pelo estado de Santa Catarina. Que é E o tá sistema muito bacana.
de acolhimento. Então, não adianta. Às vezes, o paciente ele vai lá para a porta de entrada, para o pronto-socorro, achando que vai ser mais rápido, né? Que como tem mais recurso, como tem médico 24 horas, e daí ele chega lá e ele se frustra. Quando Sim. ele acaba tendo a necessidade de esperar. Por quê? Porque hoje tem as classificações, né? A emergência, que é o vermelho, né? Que é imediato. A urgência, que é o laranja, que é até 10 minutos de Sim. espera, né? O amarelo, né? Que é o meio urgente, Intermediário. digamos, o intermediário, que daí é 1 hora de espera. O verde, que a maior parte dos casos dos prontos-socorros, Sim. infelizmente, são o verde, que é aquele que vai esperar até 2 horas, porque não é urgente. Sim. E o azul. O azul pode esperar. é uma classificação polêmica. Isso aí, que é difícil, às vezes, a gente colocar na cabeça dos profissionais que eles precisam classificar. Sim. E da mesma forma é difícil fazer com que a população entenda o porquê que ele recebeu o azul. Mas ele chega no pronto-socorro com uma queixa de uma dor no pé há 1 mês. Sim. E assim, a classificação ela é muito clara quanto ao que é um paciente azul. Ele é um paciente que ele pode aguardar mais horas no serviço ou que, né, a classificação traz justamente o ou que possa ser. ter uma resolutividade na unidade básica de saúde. Pode ser Acompanhado. E aí- contra-referenciado. E aí que o pessoal não compreende, né? Por quê? Porque eles acham, não, eu vim para o pronto atendimento, para o pronto-socorro, eu preciso ser atendido aqui. Jamais, né? A gente tem muitos pacientes que não entendem essa contra-referência que esse paciente vai ser. Muitas vezes não. Sempre a gente atende todo mundo que vem para o serviço, mas a gente contra-referencia para a unidade básica ou, né, para o serviço de origem, justamente por isso, porque ele tem esse tipo de critério. Ele pode ter uma resolutividade lá e ele não precisa de um serviço mais complexo para isso, né? Ele não verdade- precisa de atenção hospitalar, por exemplo. E o cuidado e acompanhamento da resolutividade dele Sim. lá é bem melhor, na verdade, Com Com né? certeza. certeza, Com porque eles certeza. acabam tendo muito mais tempo para esse acompanhamento do paciente. E isso do paciente voltar, muitas vezes, reconsulta com outro profissional, é muita falta de orientação. Então, a gente vê que, muitas vezes, as pessoas, tanto o profissional, tá preparado sempre para pensar na gravidade, tá? E as pessoas nunca estão preparadas para achar, né, que é só isso. Então, a gente vê que a falta de orientação é algo que pega, tá? Porque a gente orientando a pessoa, ela, querendo ou não, ela vai se sentir mais confiante naquele profissional, mais tranquila em relação ao quadro, ela vai entender o que ela tem. E ela não vai ficar pensando numa gravidade ou qual tá levando ela pro pronto-socorro por uma queixa que a gente sabe que é azul, não é? E o que Sim. acontece muito é porque... E as reclamações, as frustrações vão surgir quando? Quando esse paciente chegar no pronto-socorro, não for um caso urgente e tiver que esperar. E daí ainda vai- mais quando alguém passar à frente dele, porque daí vai passar falar, à não, frente, né? mas você, Augusto, chegou meia hora depois que eu e foi atendido antes. Por quê? Por quê? Porque o seu caso era urgente. O meu caso não era tão urgente. Então, é aí que começam as críticas, aí que começam as reclamações. Então, acho que isso é muito importante, que a população tenha ciência, o porquê da utilização da classificação de risco, o porquê de algumas pessoas vão passar na frente. E, às vezes, o que acontece? Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro do pronto-socorro. E ninguém se coloca no lugar da pessoa. Isso aí, porque daí, ao mesmo tempo, enquanto que eu tô ali na sala de espera, esperando para ser atendido, chegou uma ambulância lá atrás com um infartado. O infartado vai ser emergência. E às vezes tem um médico na unidade. E o médico vai atender quem? O infartado, que corre Com risco certeza. nesse momento. Mas por isso que a gente precisa melhorar nossa comunicação. Que enquanto a equipe está lá atendendo esse paciente de maior gravidade, outra pessoa precisa ir lá na frente, na sala de espera, principalmente, e orientar a população por que está demorado. Porque nós estamos com uma emergência, com um caso grave. E eu digo mais, às vezes não é nem essa pessoa que precisava estar orientando lá. Às vezes essa orientação já devia vir de antes, né? E a gente entender que quando a gente procura o serviço, a gente está sujeito a esperar mais ou esperar menos. Mas ninguém aceita, ninguém se coloca no lugar igual a gente falou. Porque a partir do momento que é alguém que realmente mexe com a pessoa em relação a ser familiar, alguma coisa assim, aí a gente sabe que é uma história um pouquinho diferente. É, porque Né? enquanto profissional dói, assim, quando a gente recebe crítica por... Dói muito. Dói, porque eu digo, a gente já trabalhou, a gente trabalha juntos, então... Ai, porque eu fiquei lá... E principalmente quando a pessoa mente, né? Tipo, eu fiquei lá 2 horas esperando. Você vai ver no final,
somando da horário que ela chegou, que ela foi triada e foi atendida, deu 40 minutos. Então, não Sim. é 2 horas para começar a história, né? E por que ela esperou? Ela esperou porque tinha um caso grave, que pode ter vindo tanto de dentro do hospital, da internação, de qualquer outro local, como de fora, da mesma forma como ela chegou. Isso, enquanto profissional, você sente muito, né? Você, tipo, se frustra também em relação a isso. Então, acho que é muito importante que a população saiba, né? Valorizar principalmente esses profissionais que estão na ponta, né? E que todo mundo tá lá, claro, críticas construtivas são bem-vindas. Mas críticas para denegrir as imagens, eu acredito que não são necessárias. Hoje a gente pensa em algumas estratégias para isso, né? Tá, a gente precisa melhorar a comunicação. Ok, como é que nós vamos informar a população, por exemplo, sobre a classificação de risco? Qual é o tempo que você pode esperar? Por que é que você vai esperar? Então, por exemplo, um projeto muito simples que a gente está desenvolvendo ali no hospital são aqueles videozinhos, né? Tem as TVs ali na sala de espera. Claro, a orientação começa no momento da triagem. Na triagem, Olha, com você, certeza. fulano, você foi classificado como verde, você tem até tanto tempo para Perfeito. aguardar atendimento. Perfeito. Eu acho que já começa aí. Com Perfeito. certeza. Mas pensando nisso, a galera tá na sala de espera, né? O que de útil a gente pode fazer nesse tempo que o usuário está esperando? Educar esse usuário, né? Passar informação útil para esse usuário, né? Então, a gente está desenvolvendo alguns vídeos. Os próprios colaboradores estão fazendo alguns Legal. videozinhos curtos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, falando sobre determinados temas, né? As normas e rotinas do hospital. Tem essa norma, horário de visita, beleza. Classificação de risco, o que é? Segurança do paciente, o que é? Metas internacionais de Isso. segurança. Então, tudo isso Como a gente está prevenir, trabalhando né? em videozinhos para passar em todas as TVs das salas de espera. É uma forma, né? Até a Perfeito. utilização de banners, né? Que Sim. diga A gente adesivou a nossa porquê porta, então da classificação, tudo auxilia, né? informativos que digam o porquê, quando você deve procurar o pronto-socorro, Exatamente. quando você deve ser encaminhado quando você deve procurar a unidade básica de saúde. Porque nesse caso que a gente falou, né? 1 mês com dor no pé. Em 1 mês, você consegue marcar uma consulta, por mais que hoje a maior parte das unidades de saúde não atendem a livre demanda e atendem mais em questão de agendamento, você consegue, dentro desse 1 mês, organizar uma consulta. Sim, Né? sim. E daqui a pouco, se realmente for a necessidade, até para um especialista, né? Para um reumatologista, para um ortopedista em si. Com certeza. Sim. E o que eu acho que é importante também as pessoas entenderem é de que forma que elas vão conseguir, por exemplo, uma consulta com especialidade. Como é que isso acontece? Quem é que vai me indicar para o especialista? Para onde que eu vou? Quando eu vou? O que eu tenho que fazer? E isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito para nós, por exemplo, lá na ponta, no pronto-socorro. Né? Mas se eu precisar cair, né? Teve um paciente que teve uma queda. E se eu precisar do ortopedista, para onde que eu vou? O que é que eu vou fazer para conseguir uma consulta com ortopedia, por exemplo? E né? pensar que não é um caso de urgência. Sim, nem sempre, né? Nem sempre, né? Alguns maioria casos, das vezes necessitam não vai ir para ser. referência, que seria o terciário que a gente falou lá. Aham. Né? Mas hoje sim, a unidade básica consegue fazer o que a gente chama de regular esse paciente, cadastrar no sistema de regulação que a gente tem hoje, para que ele consiga uma consulta com a especialidade. Né? Graças aos princípios de descentralização, que a gente falou lá no início, e regionalização, né? Porque hoje, dentro das regiões, a gente tem as referências. Com certeza. Né? Então, aqui na nossa região, a gente tem Mafra, São Bento, como hospitais maiores, regiões maiores de referência. Exatamente. Que as regiões têm, né, pré-determinado o número de quantidade de Isso pacientes de acordo com a referência e quanto que aquilo pode suportar, né? Quanto que a referência suporta, né? Isso aí. Em Como região a isso. tem alguns casos que daqui a pouco, que é mais difícil, algum tipo de especialidade que vai ser apenas Florianópolis, né? Mas quanto mais a gente tiver na nossa região, mais vai facilitar. Mais rápido vai ser, né? Menos deslocamento para esse paciente. Uhum. E essa é a ideia, Mais que ele facilidade. não precise se deslocar para muito longe para que ele tenha esse atendimento tenha dessa especialidade. Uma resolutividade Exatamente. melhor em si. E para a gente deixar claro para todos o que acontece. A gente fala isso, né, de um referenciamento em nível ambulatorial. Um paciente que ele não tem indicação de ir agora para referência, onde tem mais recursos, onde o sistema é de maior complexidade, para ter uma avaliação imediata. Claro que isso pode acontecer, né? A gente tem o caso da ortopedia. A gente pode ter uma indicação
para passar no outro dia no ambulatório e ter uma avaliação e tudo mais, e se necessário fazer um exame, o qual não tem ali uma ultrassom, né, algum exame relacionado, mas a gente tem uma fratura exposta, a qual a gente tem que mandar para referência o mais rápido possível. Imediatamente. E você tem que resolver. Resolver. Né? E além disso, a gente pode ter aquele que precisa ser avaliado rapidamente e tem fator, corre risco de vida ou não corre? Aí ainda a gente divide mais um pouco. Será que ele tem a precisa... emergência e a Isso. urgência aí dentro também. Será ir com suporte avançado ou precisa ir com suporte básico? Isso aí. E eu acho que, falando também em relação a isso, as portas de entrada que a gente Com tem. certeza. Né? Então, a gente falou Importantíssimo. muito da porta de entrada em si, principalmente dentro da unidade básica de saúde, né? Mas dentro do hospital, só vai, então, emergência? Não. Hoje, a maior parte dos hospitais, eles promovem, né? Eles prestam serviços eletivos da mesma também. forma, né? Então, eles prestam exames eletivos, né? Então, o paciente, tem uma dor de cabeça que precisa ser investigada, precisa fazer uma tomografia. Ele vai lá no hospital... Que tem o aparelho que dispõe desse serviço, e ele vai fazer esse exame, vai ter o laudo, vai ter o exame, e aí ele retorna para o médico para apresentar esse exame e continuar a investigação dele. Daqui a pouco, poder ser encaminhado lá para um neurologista. Se necessário. Se necessário. Isso. E esse neurologista vai estar lá no hospital novamente, como um serviço ambulatorial. Então, tem a forma de entrada, que a gente sempre fala, de urgência, de emergência, que é pelo pronto-socorro, né? E que é, querendo ou não, acaba sendo mais ágil quando realmente é um caso de extrema necessidade. E tem a porta de entrada eletiva, que é aquela pessoa que tem uma hérnia umbilical e precisa operar. Até que a hérnia não estiver encarcerada, não tem necessidade, não é urgência, não é emergência. Não traz risco de vida Isso aí. para o paciente. Então, ele pode aguardar e pode entrar e fazer esse procedimento cirúrgico eletivamente. A partir do momento que ela estiver estrangulada, que acaba sendo um risco maior, um procedimento de urgência, emergência, ele vai entrar pela porta de entrada do pronto-socorro e realizar o procedimento cirúrgico antes. Então, por isso que também tem aquela questão, porque eu tenho um problema na vesícula, mas não fiz cirurgia. Meu vizinho... A vesícula é clássica, né, na verdade? Semana passada, tava com problema na vesícula, foi lá no hospital... Passou mal, foi lá e resolveram. E operou. Eu também vou lá, porque eu também passo mal. Até que ponto? Tinha colicistite, colitise, ou é só uma inflamação? Tinha um cálculo no canal, como eles dizem. Sim. Tinha uma inflamação, uma infecção, um risco. Aí não. É igual cálculo renal. Isso aí. A gente sabe que no rim não dói. Mas tem. Às vezes é pielonefrite. Sim, com certeza. Então tá certo. Mas é basicamente mesmo esse pensamento que a gente deve ter. É orientar. E aqui é uma fonte, né? Da gente pensar. Sim. Para pessoas interessadas. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem a intenção, mas muitas vezes as pessoas não têm o interesse de saber isso. É muito mais fácil procurar. Como também da parte, né, do profissional, muitos profissionais também não têm o interesse de saber, é muito mais fácil passar na triagem e deixa... E às vezes a maior parte das pessoas que criticam o serviço, eles não conhecem realmente. Sim, com certeza. Eles não sabem a porta de entrada, né? O referenciamento, a contrarreferência. Isso é muito importante mesmo. Se a gente souber qual que é a atuação do SUS pontualmente, cara, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu jamais deixaria, né, de priorizar aquilo que a gente tem na Lei 8080, por exemplo, quando a gente fala de SUS. Eu nunca trabalhei na atenção primária, tá? Eu formei, já fui para atenção secundária e também já trabalhei na terciária e hoje trabalho no pré-hospitalar, só que eu não trabalhei no SUS. Só que eu li 8080. Você tem conhecimento Eu tenho conhecimento porque eu sei que para eu trabalhar no mais complexo, e não que seja o mais difícil, porque a atenção básica é difícil. É difícil. Não é tão simples quanto parece. Você instalar um protocolo no paciente, você conseguir acompanhar, trazer esse paciente de novo, porque a gente sabe que muitas vezes a gente manda uma MRPA e o paciente não volta. Não volta. Sim. Ou vai levar lá no PA para escutar. É isso aí. E a gente não fala isso na intenção de criticar os pacientes. É porque a gente sabe o que acontece. E isso também é culpa do sistema, né? Que não orienta. E acho que aproveitando esse momento, como você falou do SAMU, o SAMU também é um serviço do SUS, né? Sim. Então, que é muito bom. E é hoje uma que forma facilita muito a vida, né, dos profissionais e principalmente dos hospitais.
em si, porque você vai contar com uma equipe especializada, com recursos, com equipamentos, para realizar um transporte seguro para um paciente. Com suporte avançado, né? A prioridade do paciente sempre vai ser, né, a primeira linha em qualquer tipo de cuidado. E a gente sabe que muitas vezes até o transporte, né, a gente pensar no transporte do paciente, ele tem que estar no quadro de estabilidade. Porque o mesmo recurso que a gente tem, né, no transporte, a gente tem dentro do hospital, e no hospital até às vezes mais. Então, pegar um paciente sem uma estabilidade associada também é algo que vai contra os princípios do SUS, né? E da mesma forma, vai ser utilizado para aquele paciente da emergência. Não vai passear o SAMU, pelo contrário, vai ser uma utilização. Sim, e é importante o que a gente fazer, por exemplo, a nível de pronto-socorro. Quando é que o paciente vai com o SAMU, quando é que ele pode ir com uma ambulância branca, por exemplo, né? Que a ambulância branca acaba sendo a ambulância da Secretaria de Saúde, geralmente, né? Muitas vezes sim, na maioria das vezes sim. Então, é importante a gente ver que os pacientes eles ficam bem desorientados. Até para transferir um paciente hoje, tu precisa informar ele muito bem, porque ele precisa estar ciente e de acordo com essa transferência. Olha, seu fulano, a gente vai transferir você porque o nosso hospital, a nossa instituição não tem toda a complexidade que você precisa para o seu caso ou para o caso do seu familiar. E aí nós vamos transferir você para a nossa referência, que vai ser Mafra, vai ser São Bento, enfim. Ou vai ser Joinville, no caso das crianças. E é por isso que a gente vai transferir você. A gente vai cadastrar num sistema, esse sistema vai nos dizer em qual lugar do estado, das referências, tem um leito, né? Tem a especialidade que você precisa, e aí você vai para lá. E lembrando que mesmo se não tiver, ainda a gente tem a possibilidade, Sim, tem a possibilidade de fazer uma vaga zero. Vaga Isso zero. aí. E eu acho que aproveitar também e ressaltar o trabalho do CISREG, né? Sim. Porque também a gente percebe muita crítica em relação a isso, mas é que o que é o CISREG? Então, que as pessoas questionam. E quando a gente fala, a gente vai ter que ver uma vaga A gente vai cadastrar no CISREG, aí o paciente não sabe o que é. Olha, o que é CISREG? Então, é o sistema de regulação que a gente utiliza, né? Que é uma equipe que está lá trabalhando, né? Médicos, enfermeiros, equipe administrativa, e que você vai descrever o que o paciente tem nesse momento, o caso dele. E esse sistema, essas pessoas vão ver onde tem um hospital com um especialista para tratar esse caso, né? E que tem a vaga. Da mesma forma. Importante. Né? E outra coisa. Mas se eu chegar e pôr o meu familiar dentro do meu carro e querer transferir, eu vou chegar lá na porta de entrada. Com o CISREG, eu posso chegar direto para uma vaga de UTI. Você chega direto pro leito. Direto para a especialidade. Porque alguém, né, referenciou para o hospital, alguém médico, né, referenciou que você necessita disso, então, com certeza, o hospital vai atender. Alguém regulou nesse caso. Agora, se você der a saída do hospital e achar que pode ir, simplesmente está dando porque evasão, daí vai né? o que acontecer. Vai chegar lá, o médico de lá vai ter que avaliar tudo novamente. Nesse caso, já vai ter uma comunicação do que o paciente apresentou, dos exames e toda essa questão, né? E daí, mas por que demora tanto? Às vezes com o CISREG, né? A gente tem que entender que a demanda é grande hoje. E hoje uma problemática a nível nacional é a falta de leito. Isso aí. Então, a gente não tem muitos leitos disponíveis para todas as especialidades. Por exemplo, que a gente ia precisar, a gente não tem vaga de UTI. Vaga de UTI sempre é uma situação bem delicada. Em si, né? Porque muita gente precisa de UTI, tem pouco leito de UTI ativo que funciona no país. E como a gente sabe, por exemplo, como esse sistema de regulação sabe que existe um leito vago ou não, né? Todos os dias a gente alimenta esse sistema, né? Os gestores, os administradores alimentam esse sistema, né, que é o sistema do SES Leitos, e aí a gente informa quais leitos nós temos disponíveis, né? Então, 3 vezes por dia ou quando necessário, a gente faz essa informatização a nível de sistema, né? Então, eles sabem, lá em Campo Alegre, né, eles estão com 25 leitos livres ou estão com 30 leitos ocupados, então eles têm essa informação, porque a gente alimenta esse sistema constantemente. Todos os hospitais fazem isso. Eles vão buscar, dentro dessa regulação, desses hospitais que trabalham com eles, qual tem vaga disponível. Qual tem a vaga disponível para a sua necessidade. Né? Não adianta eles mandarem para Campo Alegre um paciente que necessita de UTI. Isso até que eu ia chegar. A gente ter as indicações em relação a onde esse paciente vai ser alocado. Né? A gente vai ter um paciente que vai ser liberado para casa, tratamento a nível ambulatorial. Vai ter indicação de um leito de enfermaria, né?
Retaguarda. que seria aqueles pacientes... A gente até vai explicar, mas e o outro caso seria UTI, né? Unidade de terapia intensiva. Paciente de retaguarda é aquele paciente que ele está estável, né? Da parte clínica. Ele já até pode ter passado por uma vaga de UTI, mas no momento o pico crítico dele é estabilidade. E na maior parte das vezes ele já tem um diagnóstico fixado, Fixado. um tratamento iniciado. E ele precisa finalizar esse tratamento. E qual que é a chance desse paciente descompensar? É alta. A gente vê que os pacientes da retaguarda, a gente trabalhou junto lá, né? Sim. É um paciente altamente suscetível de descompensação a qualquer momento. Sim, eles deterioram muito rápido. Rápido. Porque a Com maioria certeza. é doenças relacionadas à imunossupressão, como nos idosos. A gente vê que é a maior, né, taxa. E a gente vê que uma coisa que peca um pouco é a questão da visita, na minha opinião, tá? Como médico. Porque são pacientes extremamente sensíveis. A enfermagem, ela domina o setor. E isso é uma coisa... muito importante, É né? importantíssimo. Porque é ele que vai estar lá 24 horas por dia. E a enfermagem é cuidado. Sim. O médico, ele dá uma intervenção ali, outra aqui, em relação àquilo que realmente o paciente está precisando. Mas aquele cuidado contínuo, aquele cuidado de observação, aquele cuidado para não deixar o paciente ou começar a observar precocemente que o paciente está É um piorando. pensamento Cara, crítico em isso cima é da da condição enfermagem, do paciente. Isso aí. sabe? É desenvolvimento da visão crítica. Então, a gente vê que a gente precisa de multidisciplinaridade. E dentro de uma retaguarda, como a gente falou que a gente trabalhou, não tem só o enfermeiro e o médico, né? E Sim. o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Fisioterapeuta, Terapeuta, psicólogo, né? O assistente social. assistente social. E aí a gente O retoma o quê? fonoaudiólogo. Né? A gente retoma a parte de integralidade. Tratar o ser como um todo, né? Na sua integralidade, em todos os aspectos que ele precisa ser tratado, né? Por isso que tinha que ter um padrãozinho. Concorda? De Com passar certeza. a visita, discussão de caso, um PTS, né? Plano terapêutico singular. Isso aí. É importante, né? É o mundo ideal, né? É o mundo ideal. Da mesma Mas forma. a gente, eu vou falar pra você que a gente realizava, né? Sim, com certeza. sim. Eu acho isso que era uma funciona coisa bem. que funciona. E foi uma coisa que a gente evoluiu muito, né? E que muitas coisas que a gente evoluiu, que a gente realizou, que a gente iniciou, continuaram, né? Sim, tenho muito orgulho disso. Isso, com certeza. Acho que isso nos orgulha principalmente muito, por mais que nós éramos muito criticados, continuam realizando da mesma forma, né? Então significa que está funcionando. Vai funcionar, vai continuar Sim, funcionando. vai sim. E assim, como o DOC tem um certo alcance, por exemplo, eu acho que é bacana a gente tentar padronizar, tipo, pelo menos entre as unidades do Santé, né? Tipo, padronizar para quem tem retaguarda, enfim, para quem tem UTI. Pô, padroniza esse tipo de plano terapêutico semanal, ou enfim. E aí a gente consegue... É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai levando uma coisa boa para frente, sabe? Com certeza. É um Isso trabalho quando a que- gente fala também da UTI, né? A UTI, Que também é o nossa, setor que trabalha muito essa Muito. questão de multidisciplinar, né? Porque você Sim, acaba no tendo a TI a gente- necessidade de muitos profissionais para o bem-estar desse paciente, principalmente, né? Que geralmente vai ser um paciente ainda mais grave. e um paciente que principalmente necessita de um cuidado contínuo, intensivo, Intensivo. contínuo, né? Sim. E os Essa é a indicação do recursos, UTI. Sim, os os moni- recursos. E daí, quando a gente fala em recursos, a gente precisa de um ventilador bom, Sim. de um monitor Uma bomba bom, de infusão boa. de uma bomba de infusão, de medicamentos. E a gente Drogas, precisa medicação disso então, na UTI, Na UTI. Sim. mas na retaguarda. Com certeza. Então, da mesma eu ia falar forma. assim, ó, a equipe multi, por exemplo, ela não vai acompanhar o paciente só na UTI. Sim. Ela vai fazer um longo acompanhamento no Desde- pós-UTI. E até, às vezes, Lá desde na a porta de porta, entrada Que foi já, o pronto-socorro, provavelmente por uma situação de Uhum. gravidade, foi o pronto-socorro, o paciente foi para centro cirúrgico, às vezes foi para UTI, e aí no pós-UTI. A equipe multi está o tempo todo acompanhando esse paciente. Entrou lá no PS, a equipe multi já é acionada. Ó, aqui a gente tem um caso grave, né, uma situação delicada. Uhum. Aciona toda a equipe multi, eles já começam esse trabalho, né? Isso que é muito bacana, porque a gente consegue destinar bem esse paciente, resolver muita coisa para ele, para a família. A gente faz um acolhimento diferenciado, Tem mais. né? Muitas vezes a gente vê muito diagnóstico que é descoberto, né? Na retaguarda, o qual às vezes até passou por outros serviços e já devia ter sido orientado, principalmente. Então a pessoa ela chega com o diagnóstico feito, mas ela não entende o que ela tem. E daí quando você dá aquele acolhimento, o paciente acaba imaginando que ele tem uma coisa e ele acaba
sabendo que ele tem outra, Sim. e aí desanda, né? Aí parece que cai o mundo e muda tudo, e ninguém sabe mais o que faz, e o paciente, todo mundo vai tratar ele diferente, mas não é assim, né? A gente sabe que isso tem que vir lá de trás, então quando o paciente já tá na retaguarda, é sinal que ele já passou por um ponto crítico. Pode ter passado, na verdade. E por que não foi orientado, né? Então é muito difícil a gente pensar num trabalho sozinho, né, meninas? E na Sim. retaguarda também liga a questão da paliatividade, muitas vezes, né? Que aquele Esse é um paciente, né, Pra uma um- doença terminal, já que tá aí, que nesse último momento a gente vai tentar oferecer o máximo Um possível conforto, né? de conforto para ele, né? E ele vai precisar. Não é porque ele tá paliativo que ele acaba tendo uma necessidade daqui a pouco de cuidados melhores, ou porque, tipo, daqui a pouco ele vai morrer, que ele pode sentir dor, que ele pode não ser cuidado de forma adequada, pelo contrário. Na verdade, a paliatividade eu sempre defendi, e eu acho que a Anne pode falar mais sobre em relação a isso, que não existe um protocolo, né? É um tratamento individualizado e é um tratamento o qual a gente realmente precisa saber da verdadeira e real necessidade daquele paciente. Ter alguma medida invasiva, a gente precisa colocar na balança em relação a benefício e risco para aquele paciente. Mas se o paciente necessita, por exemplo, de um catéter venoso central, não é errado você fazer caso aquilo traga mais benefício para esse paciente. Se a única medida de controle de dor para esse paciente, para amenizar o sofrimento dele, for realmente o catéter, porque é impossibilitado de pegar um acesso Parede venoso venosa periférico, fragilizada, por que né? não pegar? E a gente sabe que isso é criticado. Ai, porque não pode. Não é que não pode. E não é só o acesso venoso central, ele pode ter daqui a pouco um catéter peridural para ser Sim. utilizada uma medicação, uma morfina no caso. O paciente não tem deglutição Uma efetiva. Não. A gente vai deixar ele morrer de fome? Vai passar Não, a gente fome. vai passar uma sonda. E nisso, principalmente, a gente vai precisar da equipe multi Com certeza. para avaliar esse E paciente. para falar para a família, né? Por que disso? Porque senão vai virar apenas uma sonda. E não é apenas uma sonda. É uma Sim. sonda que vai fazer com que ele tenha um suporte nutricional que vai diminuir o sofrimento dele e vai aumentar um pouco mais a sobrevida. Eu acho assim que o tema paliatividade é um tema bastante polêmico, né? Entra muito a questão de dilemas éticos, principalmente, e que hoje o profissional de saúde precisa estudar muito melhor isso. Entender. Entender. Porque, assim, pesquisar, porque não é o achismo, não é como era antigamente. Pelo contrário, dia a dia surgem novos métodos, novas drogas no mercado e que precisam ser utilizadas. E eu não gosto nem, por exemplo, do termo cuidados de fim de vida, Não, sim. sabe? Terminalidade. Fetoterapêutico. Sim. Cuidados de morte, cuidados de fim de vida. Não é isso. Não existe. A vida não tem tempo. Sabe? E quem E acho que a garante gente não pode aquele remeter a paciente isso. vai morrer naquele momento que ele está num cuidado de fim de vida? Paliatividade não quer dizer dar tempo ao paciente. Sim. Quer dizer ter menos sofrimento aquele paciente em relação a tudo. Independente do tempo que ele tenha. Né? Independente. Acho que a paliatividade está muito atrelada ao fato de que você já fez tudo o que você podia para tentar curar aquele paciente, né? Tu já fez todas as medidas curativas que você podia, né? Tu não teve uma resolutividade, aí a gente inicia um outro tipo de cuidado. E se né? você Então, tentar, né, resolver mais Sim. do que você já fez, acaba trazendo mais prejuízo Sim. para ele, né? Do que realmente a gente necessita, né? Então, a paliatividade realmente é um tema que pega bastante. E isso pela desinformação e talvez pelo desinteresse, um pouco do entendimento. Só que eu lembro que eu tinha um professor que ele falava bem assim: quando você trata de paliatividade, você trata de um cuidado associado a um sentimento de co-irmão, né? Um sentimento de próximo. E a partir do momento que você tem esse conhecimento, você chega num limiar e você fica parado. Agora, a partir do momento que você realmente entende, você sente isso como uma necessidade do amor pro próximo, cara, você ultrapassa os limites e você sempre vai tentar colocar isso pra frente. Com certeza. E isso é uma coisa que me marca bastante. E paliatividade, com certeza, é algo que a gente deve sim discutir. Vamos discutir nos próximos podcasts, com certeza. E um tópico importante que a gente pode falar, né, meninas, é em relação aos tipos, né,
de tratamento e prevenção, né, do SUS. É muito legal a gente ver que a gente tem níveis de prevenção, né? O qual vai desde a parte primária, né, a prevenção primária, até a parte da quaternária. É assim que a gente classifica de acordo com o SUS. Da parte primária, a gente sempre vai levar em conta a prevenção propriamente dita. Orientação, vacina, a gente não pode esquecer que seria uma prevenção Uma primária. prevenção. Quais existem redes, né? Isso. Como que é, Mirelle? Como que você vê a questão das redes aí? A gente tem algumas redes um pouco mais específicas, né? Porque se a gente fosse pensar que a unidade básica tem que trabalhar com prevenção, é muita coisa só para a unidade básica trabalhar. Então, para isso, se criaram algumas redes de atenção mais especializadas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a rede de atenção à pessoa com deficiência, né? A gente tem os CRAS, a gente tem a UPA, a gente tem a rede cegonha, a gente tem a rede de atenção a pessoas com doenças crônicas. Então, cada uma dessas redes vai trabalhar de uma forma muito mais específica, né? E veja que são redes que vão trabalhar muita parte de prevenção e promoção de saúde, que estão atreladas lá na atenção primária, né? Então, a gente consegue trabalhar isso bem, bem bacana através dessas redes, né? Então, claro, essas redes vão estar inseridas dentro da unidade básica, mas a gente consegue direcionar hoje uma equipe para que trabalhe em cada uma dessas redes, mais especificamente, né? São casos que precisam de um acompanhamento posterior, né? Sim. Normalmente, o CAPS. O CAPS é Isso. muito Atendimento psicológico. importante, Isso. né? O CAPS, a gente Lógico, sabe que né? o paciente chega no pronto-socorro, né? O paciente ou ele tem um quadro associado a uma exacerbação, né, da doença, né, que ele possui psiquiátrica, ou ele não possui uma exacerbação. Aí sim a gente tem uma referência para o CAPS, que é um acompanhamento, primeiro de tudo, né, ver se ele está aderindo ao tratamento. Aquele paciente vulnerável Isso. que a gente vai estar encaminhando para o CREAS, vai estar... Por isso que é importante esse auxílio do CREAS, da assistência social, principalmente. visita domiciliar, cara. Sim. Importantíssimo. Você ir na casa do paciente, ver como que ele tá realmente, se o ambiente, por isso que é importante, né? Esse ambiente de qual ele vive, né? Será que é propício para o tratamento dele? E junto Exatamente. com isso, a questão também que fala sobre os tratamentos, que hoje são custeados pelo SUS, né? Então, a gente sabe que o tratamento da hanseníase, da tuberculose, do HIV, que são medicações específicas, né? Que são medicações que têm um custo elevado e que são custeadas pelo SUS. Tanto para tratamento como profilaxia. Isso então, aí. se você E tem que- contato, né? E que antes do SUS a gente tinha uma taxa de mortalidade muito elevada por essas doenças, né? E hoje a gente já tem um número muito bom, por exemplo, de resolutividade e um número muito baixo de acometimento dessas doenças propriamente ditas, né? E quando a gente fala também na questão das infecções sexualmente transmissíveis, né? Com certeza. Que a gente tem os ambulatórios, né? Que tratam essas pessoas, né? Auxiliam através da realização dos exames, né? Dos testes rápidos, geralmente, de sífilis, HIV, hepatites, né? Que auxiliam no tratamento, na disposição dos medicamentos, na prevenção, através E do controle, né? né, da educação, E das formas de transmissão, principalmente da entrega do preservativo como uma forma de Sim. proteção. A partir disso, o controle de natalidade. E até também. fazendo o gancho, por exemplo, se um paciente precisar fazer um teste rápido, enfim, para investigar uma IST, se ele for no pronto-socorro e tiver uma queixa que nos indique, né, que nos dê algum indício de que seja uma IST, ele vai conseguir fazer o teste pelo pronto-socorro. Né? Hoje, já na triagem, o pessoal consegue fazer esses testes. Posteriormente, Por encaminhar. auxílio, E aí né, encaminha, justamente da para vigilância auxílio diagnóstico, epidemiológica, principalmente municipal, para que isso né? seja resolutivo muito mais rápido, de certa forma, né? A gente vê que entra muito a questão tanto do tratamento, principalmente, que é disponibilizado, mas do controle das doenças. A gente já Do tá falando da acompanhamento, né? acompanhamento. Com Se certeza. o paciente ele tem um controle de carga viral, ele possivelmente, com o controle adequado, ele não vai, né, prosseguir, né, com a disseminação aí do vírus, por exemplo. E aí a gente vai ter tanto uma atenção primária eficiente, como uma atenção secundária eficiente, tá? Que você está tratando realmente e evitando complicações daquele paciente, até mesmo a polifarmácia, que seria uma atenção quaternária, que aquele Isso aí. paciente, ele não vai chegar e vai apresentar uma pressão alta tomando já 4 medicamentos para pressão, que seria uma hipertensão resistente. Será que a associação desse medicamento está correta? É isso. Então não adianta a gente colocar um atenolol da vida
né? Na prioridade, sendo que a gente sabe que existem medicações melhores e tem uma definição certa. E a gente vai precisar da farmácia clínica nesse auxílio. Sim. Principalmente, né? Principalmente. Então, a gente sabe que as maiores... as doenças... Multidisciplinaridade. Então, antes de tudo, indicar mudança de estilo de vida para esse paciente, para depois tentar a medicação. Né? E tem a questão do auxílio também aos pacientes que são ostomizados, né? Que possuem as bolsas de colostomia, né? As ostomias em si, desde uma tráquea até uma ileostomia, uma colostomia, que tem todo esse suporte, né? Então, através de receber materiais, medicamentos, né, que Hoje possam... o Estado faz esse fornecimento de materiais, né? Porque tem um custo elevado, geralmente, para as unidades, né? As unidades que direcionam. Isso, né? e a partir disso também a educação, né? Desse paciente, de seus familiares, de como manusear, porque acaba sendo uma porta aberta de infecção. Então, tem todo um cuidado necessário em relação a isso. E aí entra também o acompanhamento de novo, né? Porque não é você entregar material, fazer uma orientação breve para o usuário, ele vai para casa e ele que se vire. Né? Não vai acontecer dessa forma. A gente tem que fazer um acompanhamento ativo desse paciente. Se ele tá conseguindo aplicar, por exemplo, a bolsa da forma certa, se ele tá com algum problema, se o material tá ok, se ele está com alguma dificuldade no processo, então não é só orientação, você não vai parar nunca por aí. Você vai fazer um acompanhamento desse usuário, sempre, né? Enquanto ele for dependente dessa situação, você vai acompanhar ele, vai sanar as dúvidas e auxiliar o processo dele. O paciente diabético, né? Sim. Que vai receber a insulina da mesma forma. E a gente sabe que a maior falha aí que a gente vê é em relação ao, como a gente falou, o tratamento base, né? Às vezes, pela falta de orientação do paciente em relação à colocação dessa bolsa, ele tem complicações as quais, né, devem depois ser tratados até em ambiente terciário. Isso aí. Qual podia ser evitado, né? Porque hoje, quando a gente fala, a gente tá lá com um paciente na retaguarda que teve um CA de base de língua e vai precisar ficar com uma traqueostomia, daqui a pouco com uma sonda nasoentérica para alimentação, até mesmo uma gastrostomia. Né? Porque não vai mais conseguir ter uma alimentação, né? Uma deglutição adequada. Daí lá no hospital, às vezes a gente não vai conhecer a realidade desse paciente. Daí a gente vai orientar ele que ele precisa fazer alimentação, liquidificar, né, essa alimentação, mas muitas vezes onde o paciente mora não existe, ele não tem liquidificador na casa dele, ele não tem água potável, ele não tem saneamento básico, ele não tem luz na casa dele. Então, como é que você vai... Como é que tu vai saber pedir para ele usar água filtrada, né? Fervida. O pessoal que está lá no hospital vai saber? Não. Quem que vai saber? A unidade básica de saúde. Por isso que precisa ter essa comunicação, essa contrarreferência. Um paciente que desenvolve uma lesão por pressão, né? Que precisa de um cuidado. É um risco alto de infecção. Sim. Né? E a gente pensar que é mudar o decúbito do paciente que já resolveria tudo. Mas ele precisa que alguém explique para a família isso. E eu acho que não é nem só explicar, é mostrar como faz. Isso, ensine. Sabe, mostra, capacita os usuários, os acompanhantes. Então, eu acho que além de profissionais da saúde, hoje a gente é muito mais educador. Sim. Porque a gente tem que educar o tempo inteiro a nossa equipe, a gente tem que educar o tempo inteiro o nosso paciente, o familiar, né? Nós mesmos. E buscar, né? Conhecimento, estudar. Ninguém sabe tudo. Com certeza. E quanto mais a gente procura, quanto mais a gente vê, a gente percebe que a gente sabe menos. Sabe menos. E que a gente tem muita mais coisa para falar. Porque SUS é uma coisa que todo mundo ouviu na faculdade. Sim. Que às vezes era aquela matéria que tu detestava. Eu mesmo, admito. Que eu detestava. Por quê? Porque eu não conhecia. Até que o meu primeiro emprego dentro do SUS foi agente comunitário de saúde. Mas aí você detesta na faculdade, chega no mercado de trabalho e você vê que tudo aquilo que você detestava ainda não se aplica. Isso aí. E é muito nítido. Te frustra. Frustra. E é muito nítido. Um profissional que entende qual é as bases do SUS, como funciona, como deveria funcionar, como é na prática, na realidade, e o profissional que não sabe. Sim. Né? Então, a gente... É nítido isso. Mas, ao mesmo tempo, quando tu chega no mercado de trabalho, às vezes tua visão muda. A minha visão, principalmente, mudou. Porque quando eu fui trabalhar, o meu primeiro emprego dentro de um hospital era um hospital 100% SUS. A gente chamava de SUS Plus. Porque tinha outros hospitais na região, particulares, que não tinham equipamentos que nós tínhamos, tecnologias que nós tínhamos no SUS.
que era o SUS Plus, literalmente, que lá tinha um serviço de qualidade, com equipamentos, com profissionais Inclusive melhores daqui a pouco. um serviço, né, acreditado, de Isso aí, excelência. de né? qualidade, que outros hospitais próximos e da região não possuíam. E não é porque era um hospital muito grande, Isso aí. entende? Ah, é um hospital enorme que... Não. Não, pelo Um hospital contrário. pequeno, ele consegue atingir, por exemplo, esse nível de excelência, de qualidade, sendo 100% SUS ou não, Porque né? você Mas precisa saber aplicar o recurso, Com certeza. né? Então, hoje, acho que a maior dificuldade de trabalhar no SUS é a gestão principal. Uhum. A gente tem um repasse, né, de toda essa verba. aí. Sim. Tem o repasse, mas você tem que saber usar. Sim. Se você não usar de forma adequada, não vai adiantar nada. Prioridades, né? Sim. Você sabendo, eu não vou citar, né, jamais, né, lugares e situações, mas a gente sabe que muitos lugares as prioridades são diferentes daquelas Sim. que a gente devia, né? Então, a gente ter uma bomba de fusão, na verdade, eu acho que é algo que a gente, na verdade, nem imagina não ter Sim. em um pronto-socorro. Mas tem lugares que não tem. Mas aí que entra a parte de gestão de recursos humanos, recursos financeiros, gestão de qualidade, gestão dos processos, né? Então, se você não fizer uma gestão, uma boa gestão desde a base, por exemplo, que são pessoas, não vai funcionar o resto. Recursos financeiros, principalmente, então não vai funcionar. Pessoas, né? Pessoas isso é o que aí. move, cara. E isso que eu ia falar. Não adianta você ter recurso se você não tem gestão, se você não tem uma pessoa que sabe o que está fazendo. E assim, influência, né? Eu tenho propriedade para dizer de verdade, não que seja algo específico a mim, mas eu vejo muito que a questão de saúde não pode ser aplicada e relacionada a outros interesses. A gente sabe que saúde é algo que chama muita atenção da população e algo que chama muita atenção daqueles que coordenam, né? Que tem o poder. Mas saúde nunca pode ser usado como um fator de promoção de coisas que não se relacionam à saúde, se relacionam ao paciente. Muitas vezes o profissional da saúde, ele é prejudicado por interesses os quais não pertencem à saúde. Até porque a saúde é uma coisa, é um interesse em comum de todos, né? Então não tem por que ninguém se beneficiar ou E é um algo direito, né? em cima disso, né? Sim, então com certeza. é um interesse, eu acho que tem que ser um interesse em comum de todos os lados e Pela enfim. saúde. Sim, Com sim. certeza. Pela E saúde. o produto final a gente tem que sempre ter em mente que é o nosso paciente. É o paciente, a gente tá pelo paciente, para o paciente, Sim, com certeza. né? Então, a gente mudando um pouco o enfoque e pensando mais no usuário, no paciente, em como ele vai se sentir no serviço, qual é a resolutividade hoje que eu tô dando pro meu paciente, a gente vira a chavinha. E né? sempre pensando Com que certeza. quando a gente fala de paciente, ele não é um simples paciente, ele é um pai, ele é uma Uhum. mãe, ele é um filho, Envolve tanta gente. né? Ele Sim. pode ser alguém, ele tem uma Um esposa, contexto, né? ele tem um contexto, ele tem uma família, ele tem um sonho, né? Então, eu sempre digo, principalmente para as pessoas que trabalham comigo, trate o outro da maneira como você gostaria de ser tratado. E é tão clichê isso, né? É, e é aquela questão, sendo justo, Sim. Justiça, com Entendo. Você vai certeza. priorizar o que você tem que sendo priorizar, empático, né? Sim. entendendo a necessidade dele. Não trate todo mundo igual, trate as desigualdades. Os desiguais, né? De Sempre tendo a forma. responsabilidade de assumir aquilo que você realmente sabe fazer. Tendo a humildade de fazer aquilo que talvez você não saiba, mas você vai procurar. Vai ter um auxílio, né, disponível. E é isso mesmo. E humildade, né? Então, ter, né, essa compaixão pelo próximo, né? A vida não tem preço nenhum. E isso a gente sabe que muitas vezes a gente só dá valor à vida que a gente perde próximo. Mas, cara, quanta gente precisa da gente e quantas vezes a gente dá nosso máximo de energia, a gente sai exausto, mas a gente consegue preservar e isso é a melhor coisa que existe. Independente se o sistema funciona, se o sistema não funciona, se tem influência, se não tem influência, Sim. independente. Quem vai agradecer no final é o paciente. E eu acho que é muito prazeroso, né? Sim. Quando você recebe um obrigada. Com certeza. Um Deus te abençoe, né? Quando você vê que a tua mão fez a diferença. Isso aí. Independente da função que você desempenha. Porque eu digo, claro, hoje a gente necessita do valor físico, né? Com certeza. Eu digo do pagamento em si, da valorização, principalmente, né?
dos gestores em si, dos locais onde a gente trabalha, mas eu acho que nada paga o obrigada da diferença, a gratidão que você recebe do paciente, do familiar dele, nesse momento que ele estava precisando, eu acho principalmente. que é muito especial, por exemplo, teve uma situação assim de um pai e marido que perdeu a esposa com a gente na UTI, ela ficou por uns 3 meses na UTI, e aí ela tinha uma bebê pequena, e ela foi a óbito, enfim, a gente lutou muito, muito por aquela paciente, a gente lutou por aquela família, né? Porque tu acaba se envolvendo, né? Ah, não se envolva com o paciente. Não tem como, né? A gente acaba criando humano, não um vínculo, acompanha as visitas, acompanha, toda a equipe multi acompanhou. E, enfim, a esposa dele foi a óbito, né? E ela era super jovem, tinha uma bebê pequena. E aí, depois de um tempo, ele retornou para nós no serviço e aí ele falou, eu quero conversar com a equipe da Mirelle. Porque o acolhimento que eu tive, quem me deu a notícia foi essa equipe, né? E a forma como vocês falaram fez toda a diferença para mim. E isso mexe muito com a gente, porque são coisas que a gente sempre lembra. Então, eu falo assim, independente do recurso, do lugar que tu esteja inserido, faz o teu melhor, porque a gente sabe que o SUS não vai funcionar, não é mil maravilhas em todos os lugares. Mas em todos os lugares, tu consegue dar o teu melhor, né? Tu consegue dar as tuas mil maravilhas para aquele lugar, para aquela situação. E isso são coisas que não tem preço. Não tem preço. E não jamais. use a falta de recurso como desculpa, Sim. né? Principalmente. Isso é uma propriedade, né, Anne? Porque a gente sabe que quando a gente trabalhou juntos, a gente só usou recursos do SUS. E a gente sabe que, não que a gente tenha feito um bom trabalho, não é essa a minha intenção, mas a gente sabe que funciona. A gente dá para funcionar com o que tem. O SUS funciona. Funciona. Desde que as pessoas queiram que funcione. Sim, com certeza. E você ter um estresse em relação ao serviço é só e exclusivamente para pessoas que realmente se importam com aquilo que está fazendo. Não é possível que pessoas tenham uma tranquilidade e as outras sejam o serviço seja tão complexo para outras pessoas. Então, a partir do momento que você se estressa, que você cansa, é porque realmente você está levando aquilo a sério, né? E a gente sabe que se incomodar com as coisas. Se incomodar, criar aquele estresse na cabeça. E, cara, de verdade, existe pessoas que têm uma predisposição a fazer algo ou não na vida. Mas saúde é sentimento, né? A gente sabe que a vida depende de algo muito maior, normalmente. Na verdade, a vida sempre vai depender de algo muito maior na sua totalidade do que o profissional. Depende de uma força maior. Isso a gente sabe. Tem momentos que a gente não tem mais a vida nas nossas mãos e a gente entende isso. Mas, cara, a gente poder fazer tudo o que a gente pode de uma maneira multidisciplinar, de uma maneira em equipe. E, cara, por mais que aconteça o pior, a gente saber que a gente realmente fez a diferença. Eu aprendi muito com a enfermagem. Demais. Desde que eu me formei, aprendi e fiz questão de aprender. E até hoje eu aprendo. E a enfermagem aprende muito com todos os profissionais. A gente aprende com os pacientes. A gente é humano. E acho que é a real ideia da vida. É continuar a aprender. Né? E toda situação vai ter alguma coisa que tu possa... aprendizado. Né? Um feeling, alguma coisa que tu vai ter. E aquela coisa, tu aprende por bem, eu tu aprende por mal. Viver num ambiente onde todo mundo tem uma queixa, todo mundo tem um sofrimento, todo mundo luta contra a vida, faz a gente crescer, né? E às vezes até parar pra pensar e agradecer, né? Agradecer e pensar que a vida é isso. Que às vezes eu penso que o meu problema é o pior de todos e eu não enxergo o problema do meu colega. E muito, enquanto profissionais, também acho que saber valorizar a dor do outro. Você não sabe o que... Nunca duvidar. Sim. Porque pra ti, uma dor de uma unha encravada é a pior dor do mundo. Sim. Pra ti, pode não ser. E saber valorizar a dor dele. Naquele momento, às vezes, não é nem medicação que ele precisa, nada. É você chegar... É o acolhimento. Sentar, conversar. Porque daqui a pouco ele tá usando aquela dor, né? Ou aquela situação... para vir para a unidade básica de saúde, para vir para o pronto-socorro, para poder ter alguém para conversar. E é o famoso paciente que volta e volta e volta. E que às vezes você cansa. E a gente medica. Mas ninguém parou e manda pra de volta. E ninguém acolheu esse paciente. Ninguém parou, fulano. O que tá acontecendo? Isso aí. Tem alguma coisa errada, né? A gente sabe que tem.
Só não vê quem não quer ou quem não busca querer, É isso saber. aí. Ninguém aqui é perfeito. Não, com certeza. Mas a gente sabe que a gente... Se eu chamei vocês e eu me orgulho de ter feito isso, é porque realmente eu me inspiro muito no trabalho de vocês, sabe? Cara, e foi muito bom, assim. E- Agradeço mesmo de coração o convite. É um tema desafiador, como a gente falou, em si, mas eu acho que enquanto profissionais a gente levar um pouco do nosso conhecimento, né, um pouco das nossas vivências para os outros é muito importante. E saber se- que esse sonho saiu do papel, Sai do papel. principalmente. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Muito Que sucesso. perdure, né? E assim, Pois é. se a nossa fala hoje agregar um pouquinho assim, né, para as pessoas, já, meu Deus, já foi Se de puderem extrema tirar valia. 10% do que a gente falou, a gente vai estar muito feliz já. Com É certeza. igual eu falo, se atingir uma pessoa e fizer a diferença na vida dela, cara, Já valeu. Já é suficiente. Já valeu a pena. se amanhã a pessoa entendeu onde ela tem que procurar o serviço e isso for um fator de melhora pra ela, né? De um atendimento otimizado, cara, já valeu a pena, né? Isso não é romantismo, isso não é clichê, isso não é nada. Cara, isso é sentimento de quem tá dia a dia na saúde e que vive isso. E quem é gosta isso. do que faz, principalmente. E que tá aqui junto porque a gente realmente entende o outro. Com Fechou? certeza. Fechou. Então tá bom. Meninas, agradeço demais do fundo do meu coração novamente, tá? Sei que é um tema de bastante abrangência. A gente ia, 3, 4, 5 podcasts pra gente falar o básico do SUS. As pessoas tiveram, né, as informações quais são as mais importantes. Vai também de sempre a gente renovar isso e também buscar o interesse de aprender. Mas eu agradeço muito e, cara, de verdade, sempre portas abertas para vocês, tá? A Ania, ela no começo, ela tava envergonhada de não querer vir entregar, mas, meu Deus do céu, sim, foi muito bem. E a Mirelle, ela fala muito Ela bem, né? gosta. Isso a gente não pode Com negar. certeza. Tá tudo certo. Obrigada pelo convite mais Que uma vez, isso. tá? É uma honra sempre poder falar qualquer coisa para as pessoas que buscam a gente, né? Sim. Dia após dia. Então, o que a gente sempre puder estar trazendo de informação também eu acho que é super válido. Isso. E contem sempre comigo, de verdade, do fundo do meu coração, que vocês... Nossa, eu já falava pra Ana e agora eu falo pra Bela. Cara, o mundo é de vocês. Dominem tudo, façam a diferença, que a gente precisa de profissionais assim. Tá bom? Saúde e sucesso pra nós. Que Deus abençoe. Sim. Amém. Amém. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Doc. Hoje o tema foi Sistema Único de Saúde. Agradeço as meninas pela participação e agradeço também o Instituto Santé. O Instituto Santé, que é nosso parceiro oficial do podcast Fala Doc e que tá junto com a gente nessa caminhada. Valeu, galera. Continuem acompanhando o canal. Curta, comente e compartilhe, que isso pode ter certeza que é a sua principal ajuda pra gente fazer essa informação chegar lá longe. Tamo junto. Um abraço. E acompanha lá no Instagram também. Fala Doc. Dr. Augusto PJR. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.